Vamos continuar o nosso curso chamado Método de Estudo Bíblico Indutivo. Amém? Aleluia. Eu quero saudar um pessoal estrangeiro que veio de Cocalzinho. Com a pastora Cláudia. Levanta a mão, Cláudia. A Cláudia foi minha aluna no seminário, né? Hoje é pastora, formada. Está com uma turma bonita aí, né, do lado. Deus abençoe, sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. E a Cláudia sabe tudo que nós vamos falar aqui, viu? Ela já conhece isso aqui tudinho. Aleluia. Seja bem-vinda, viu, Cláudia? Saudade de você, que Deus te abençoe muito. Muito bem, queridos. Nós vamos entrar hoje na interpretação, que é o terceiro passo do método de estudo bíblico indutivo. Antes, porém, de entrar na interpretação, nós vamos aplicar o que nós aprendemos na observação em uma palavra bem pequena, mas muito importante. Um dos menores capítulos da Bíblia. Abra no livro de Salmos, o Salmo 117. Ele só tem 2 versículos. Portanto, é um capítulo bem pequenininho, um salmo bem pequeno. 2 versículos. Salmo 117. Eu leio uma vez e depois vocês repetem. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vocês agora bem forte, salmodiando esse salmo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse salmo, ele todo pode ser considerado uma sumarização de toda a Bíblia. A mensagem que o Senhor traz para nós em sua palavra, que nós estamos aqui para louvá-lo. Aleluia. Louvor é a mesma coisa de adoração. Tem gente por aí que fica tentando diferenciar. Louvor é a mesma coisa de adoração. E Deus, o que Deus procura no meio da humanidade? Verdadeiros adoradores. Quem são esses verdadeiros adoradores? Aqueles que o adoram de que maneira? Em espírito e em verdade. E nós temos aprendido que adorar a Deus em espírito e em verdade, louvar a Deus verdadeiramente, não se resume a cantar. Tem gente que diminuíram louvor. Louvor para eles é música. Adoração para eles é música. E não é, amados. A adoração a Deus, a adoração que Deus procura não é música. A adoração que Deus procura é obediência. Deus disse: obediência quero, e não sacrifício. Deus requer a obediência. Nós adoramos a Deus através da obediência. E nós também, cuidado, podemos profanar o nome de Deus por meio da desobediência. Não é quem canta e toca em igreja que é adorador, não. Está errado. Adorador é quem é obediente à palavra de Deus. Mesmo que não tenha nenhum dom de tocar nem de cantar. Mesmo que seja a voz mais desafinada do planeta. Mas é obediente a Deus, é um adorador. Aleluia. Nós adoramos a Deus com a obediência. É a obediência que Deus procura. Glória a Deus. Ele não procura verdadeiros músicos. Ele não procura verdadeiros cantores. Ele não procura verdadeiros artistas. Que, com perdão da palavra, essas pessoas estão por aí dando muito contra-testemunho
e usando o nome de Deus em vão, para louvarem a si mesmos, para glorificarem a si mesmos e, de quebra, se enriquecer em nome de Deus, através de vendas e mais vendas de DVDs, de CDs e de shows e não sei o que mais, e fazendo uma tietagem, uma população de gente que adora não a Deus, mas adora a eles. Errado. O adorador é aquele que adora a Deus na obediência. Em tudo quanto ele faz, ele obedece a Deus. Uma dona de casa que obedece a Deus, que é fiel ao Senhor, até quando ela está lá varrendo a sua casa, naquele ato de varrer a casa, ela está adorando a Deus. Naquele ato de lavar roupa, está adorando a Deus. Naquele ato de estar dirigindo, alguém pode estar adorando a Deus. Adorando a Deus com o seu estudo. Quando você estuda por causa do Senhor, então você faz isso de todo o coração, da melhor maneira possível, oferecendo com isso a Deus um culto de adoração. Deus quer ver adoração em nossos atos, em cada coisa que nós fazemos. Quem adora a Deus em tudo quanto faz, imagina só, até quando canta adora a Deus. Sabia? Agora, quem não adora a Deus em nada do que faz, vive desobedecendo a Deus, não é quando canta que está adorando a Deus. Quando canta, está profanando o nome de Deus e irritando a Deus, levantando a ira de Deus. Ouviu, amados? Então, adorar a Deus, que é a mesma coisa de louvar a Deus, o louvor e a adoração que Deus procura é obediência. E esse é um dos salmos no qual há uma conclamação para louvar a Deus. Esse salmo, como vocês estão vendo aí na parede, o título que eu daria para ele é a maneira como ele começa, que é a tradução da palavra aleluia. A palavra aleluia é uma palavra hebraica. Hoje é uma palavra em todas as línguas falam aleluia. Mas a origem dessa palavra é hebraica e a tradução dela é exatamente esse título ali, ó. Repita comigo, louvai o Senhor. Isso é aleluia. Diga aleluia. Diga em hebraico, que é assim, hallelu, ya. Hallelu é louvai e ya é a abreviação de Jeová. Louvai a Yahvé. Louvai a Jeová. Aleluia significa louvai ao Senhor. Aleluia? Aleluia. Então esse é o título do Salmo. Esse Salmo só tem 2 versículos. Então as duas partes dele são os 2 versículos. O primeiro versículo é a primeira parte e o segundo versículo é a segunda parte. Bem pequeno, né? Ainda bem que não é o 119 nessa noite, né? Então, bem pequeno o Salmo 117, só tem 2 versículos. A primeira parte, versículo 1, o título que eu dou a ela é, repita comigo, Louvor Universal. Por que eu dou esse título? Não vai confundir com outra igreja que tem esse nome. Por que eu dou esse título aí, Louvor Universal? Volte a ler o versículo 1, eu leio e você repita. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, vocês. Todos os gentios, quer dizer, todas as gentes, ou todos os povos, tá? Até algumas traduções colocam todas as nações. Portanto, isso aqui é uma conclamação universal, para que todos os povos da terra louvem ao Senhor. Para que todos os povos da terra obedeçam ao Senhor. Todos estão debaixo dele. Então todos devem a ele o louvor. Por isso louvor universal. Universal aí significa todos os povos, todas as nações. Segunda parte, o versículo 2, ele dá o motivo. Repita comigo, o motivo do louvor. O motivo é o porquê. Lembra do porquê? Porque causa, motivo, razão ou circunstância. Estão lembrados? Por que motivo? Versículo 2.
porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vocês. Essas são as duas partes do Salmo. Então você já viu, ó, que tem um título para o Salmo e tem um título para cada parte. Primeiro, o título do Salmo, Louvai o Senhor. O título da primeira parte, Louvor Universal. O título da segunda parte, Motivo do Louvor. Vamos ver o próximo slide, que nós vamos ver isso mesmo em outro esquema, no esquema de uma chave. Tá vendo? Você tem ali escrito antes da chave, Salmo 17, e o título que eu dei, Louvai o Senhor. Aí lá em cima você tem a parte 1, Louvor Universal, é o versículo 1. E embaixo, parte 2, o motivo do louvor, o versículo 2. E aí no meio tem uma palavrinha escrito, diga, substanciação. Essa é uma das 17 estruturas literárias que vocês aprenderam comigo até a semana passada. Semana passada, sábado passado, nós encerramos as 17 estruturas literárias. Eu fiquei de trazer para vocês todas as 17 estruturas, plastificada num papelzinho, mas não ficou pronta. Então está ainda lá na tipografia, não ficou pronta. Eu vou trazer sábado que vem, amém? E você vai poder colocar aí dentro da sua Bíblia, para você, sempre que ler a Bíblia, tentar localizar as estruturas literárias aí dentro da palavra de Deus. Esse salmo como um todo, ele está estruturado por uma substanciação. Eu ensinei para vocês que a substanciação é o contrário da causação. Causação é o movimento de causa para efeito. E a substanciação é o contrário. O efeito é falado primeiro e a causa depois. O efeito é uma declaração, e a declaração de louvor universal a Deus é o versículo 1. É como se nós falássemos para todos os povos, louvai o Senhor. Aí de repente todos os povos perguntam para nós, por que nós temos que louvar o Senhor? Então vem agora a causa. A causa é o versículo 2. A causa é o motivo do louvor. É a argumentação que dá substância para a declaração. Por isso essa estrutura é chamada de, repita o nome dela, substanciação. Então o Salmo 117 inteiro, ele está estruturado por uma substanciação. Vamos ver agora cada uma das partes. Vamos nos concentrar na parte 1. Próximo slide aí tem só a parte 1. A parte 1 é o versículo 1, louvor universal. Vocês se lembram de ver por aí afora, em livros, etc., que os versículos podem ter duas partezinhas que chama de, por exemplo, 1A, 1B. Lembram disso? Esse versículo 1... ele tem um verso 1A e o verso 1B. O verso 1A é louvai o Senhor todos os gentios. E a parte B é louvai-o todos os povos. São duas palavras que no contexto está querendo dizer a mesma coisa. Por isso a estrutura literária do verso 1A para o verso 1b é repetição. A repetição da mesma coisa, mas com termos diferentes. No 1a falou todos os gentios, no b falou todos os povos. A ideia geral é um clamor para que todas as pessoas do mundo, todos os povos, louvem o Senhor. Amém? Então aqui, o versículo 1 deste salmo está estruturado por uma estrutura literária chamada, repita o nome dela, repetição. O salmo todo uma substanciação, o versículo 1 uma repetição. Vamos ver agora o versículo 2.
Salmo 117, versículo 2, motivo do louvor. Tá? Qual o motivo pelo qual todos os povos são conclamados a louvar o Senhor? Na parte A do versículo 2, é por causa da sua misericórdia. E na parte B do versículo 2, é por causa da sua fidelidade. Aleluia? Muito bem. Nós vamos ver lá na interpretação, quando a gente começa, quando a gente estiver estudando agora a interpretação, porque eu vou ficar na interpretação desde hoje até o segundo sábado de dezembro. Os 2 últimos sábados de dezembro eu vou para... Um sábado será avaliação e o outro sábado será aplicação. E nós encerraremos o nosso curso, então, no último sábado de dezembro. Nós estamos nesse curso desde o primeiro sábado de agosto. Nós vamos ver a importância de, quando você tiver oportunidade, aprender as línguas originais da Bíblia. O grego do Novo Testamento e o hebraico do Antigo Testamento. Para que você consiga ter acesso ao texto original da Bíblia, porque as nossas traduções em português, elas são falhas. Todas elas são falhas. Nós usamos aqui na igreja uma que é menos falha, mas ainda tem muitas falhas nela. Nós usamos aqui a Bíblia que é revista e atualizada, é isso mesmo, né? Revista e atualizada. Ela é uma boa tradução. É melhor do que a revista e corrigida. A maioria das igrejas evangélicas no Brasil usa a revista e corrigida. A revista e corrigida tem muitos erros. Eu nem sei porque ela chama corrigida, porque parece que ela nunca foi corrigida. Nenhuma correção passou ali por perto. Ela chama revista e corrigida, mas ela tem muitos erros. A revista e atualizada também tem erros, mas não tantos quanto a revista e corrigida. Por isso nós usamos aqui a revista e atualizada. Mas, por exemplo, aqui na parte B do versículo, onde a revista e atualizada traz sua fidelidade, aqui, se eu não me engano, aqui a revista e corrigida foi mais feliz do que a revista e atualizada. Porque na revista e corrigida, se alguém tiver aí, veja, diz sua verdade. Não sei se está certo. Sua verdade. Por que estaria correto sua verdade? Porque em hebraico, amados, em hebraico e em grego não existe a palavra fidelidade. Sabia? Sabia que não existe? Não existe a palavra fidelidade, nem em hebraico, nem em grego. Essa palavra não existe. Se ela existir, é hoje no hebraico moderno e no grego moderno. Pode ser que no hebraico moderno, que é falado hoje em Israel, ou no grego moderno, que é falado hoje na Grécia, pode ser que já exista a palavra fidelidade nessas línguas. Mas na época da Bíblia, que a Bíblia foi escrita, essa palavra fidelidade, ela não existia. Por que ela veio parar na nossa Bíblia? Porque as nossas Bíblias em português não foram traduzidas das línguas originais. Elas foram traduzidas do latim. E a Bíblia em latim traz a palavra fidelidade, fidelitatis em latim. Fidelitatis é uma palavra do latim e não do hebraico e nem do grego. E por isso traz nossa Bíblia fidelidade. Em hebraico, eu acho que está muito mais forte que fidelidade, está verdade. No texto original, em hebraico, está escrito verdade. Louvai a Deus. Quais os motivos pelos quais louvamos a Deus? Pela sua misericórdia. Mas não só por isso, vamos continuar. Tem mais motivos? Pela sua verdade. E nós sabemos que a verdade de Deus é toda a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade personificada na pessoa do Filho de Deus, Jesus, que disse: eu sou a verdade.
Portanto, olha só o que o Salmo está dizendo para nós. Sabe por que nós temos que louvar a Deus? Porque na sua misericórdia, Ele enviou para nós a sua verdade, que é Jesus. Esse é o motivo de louvar a Deus. Louvamos a Deus porque na sua misericórdia Ele nos deu Jesus. Que maravilha. Aleluia. Muito bem. Então aqui nós temos da parte A do verso 2a para o verso 2b uma continuidade. Eu louvo a Deus pela sua misericórdia, mas louvo a Deus também pela sua verdade. Tem gente que só quer ficar na misericórdia, mas ele não gosta da verdade. Ele não gosta da verdade. E ele pensa que vai ser salvo porque Deus é misericordioso. Mas ele não deu ouvidos à verdade. Quem não receber a verdade de Deus, vai perder a misericórdia dele. Quem não receber a verdade de Deus, vai perder a misericórdia dele. Não tem misericórdia para quem não recebe a verdade. É quem recebe a verdade de Deus, que a misericórdia de Deus opera na vida dele, para perdoá-lo, para purificá-lo, para santificá-lo. E a palavra de Deus é o instrumento de santificação. A palavra de Deus é o instrumento de purificação. Por isso Jesus disse em João 15:3, ou 15:2, se não me engano, depois vocês olham ali. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. Então, não adianta louvar a Deus pela sua misericórdia e rejeitar a sua verdade. Não, louvamos a Deus pela sua misericórdia, porque por essa misericórdia Ele nos deu a sua verdade, a sua palavra. Que em latim é chamada a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é a palavra de Deus. Ele é fiel a toda a sua palavra. Ele é fiel a todas as suas promessas para cumpri-las. Na vida de todos, na vida dos que se submetem à sua palavra, Ele sabe o que vai cumprir nessa vida. E na vida dos que não se submetem à sua palavra, Ele sabe também o que vai cumprir nessa vida. Mas Ele vai cumprir tudo. Passará os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Aleluia. Então vocês viram nesse salmo aqui, ó, 3 estruturas trabalhando, ó. A substanciação trabalhando no salmo todo, a repetição trabalhando no primeiro versículo, a continuidade trabalhando no segundo versículo. E assim acontece com a Bíblia inteira. Ok? E é o seu dever meditar na palavra de Deus com prazer, anotando, tomando nota do que você está encontrando por aí, ok? Abrindo no seu computador aí, né, arquivos onde você estuda cada livro da palavra de Deus e achando aí as estruturas literárias de cada versículo, porque elas vão ajudar você a alcançar a interpretação correta, o que isso significa para as nossas vidas. Glória a Deus. Muito bem. Encerrada a observação, vamos entrar agora na interpretação. Lembram dos 5 passos? Repitam comigo. Oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Repita comigo. Oramos para observar. E tudo que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Glória a Deus. Então, começando agora, e vamos até dezembro, com a interpretação. Algumas coisas sobre a interpretação. Antes de entrarmos propriamente dito nisso, vamos ter uma explanação inicial para entendermos um pouco acerca de interpretação.
Quando eu dei alguns anos atrás, para vocês, poucos anos atrás, nós demos aqui um curso só sobre interpretação. Não falei dos outros passos, falei só da interpretação. Por quê? Porque nós sabemos que o mundo evangélico, tá, o mundo protestante, vive uma crise. E muitos protestantes não estão sabendo lidar com essa crise, e ninguém consegue lidar com uma crise se antes não analisar as causas dessa crise. O mundo evangélico, os protestantes, as igrejas protestantes, não importa a denominação, essa crise é interdenominacional, essa crise é uma crise em todas as denominações, em tudo que se chama evangélico, tudo que se chama igreja evangélica. A igreja evangélica da década de 80 para cá, ela perdeu muito. Ela perdeu muita espiritualidade. Até a década de 80, os protestantes, os evangélicos, eram homens e mulheres muito mais espirituais do que são hoje a maioria. Eram pessoas de mais oração do que hoje, pessoas que oravam mais, que tinham prazer em oração, que gostavam de orar. As pessoas, só para vocês terem ideia, elas chegavam no lugar da congregação antes da hora. Ninguém chegava atrasado. Elas chegavam antes da hora. Sabe para quê? Só para se ajoelhar aí na cadeira ou no banco e ficar orando. Aí dava a hora da reunião, de começar a reunião, já estavam todos aí, porque eram eram pessoas que gostavam de orar, de falar com Deus, de cultuar a Deus. Tinham prazer nisso. Chegavam antes do horário, se ajoelhavam aí na cadeira ou no banco e abria sua Bíblia e lia e orava, e às vezes orava em voz alta. Eu estava numa igreja uma vez, na década de 80, que o pastor teve que pedir licença. Irmãos, eu quero pedir licença para vocês pararem um pouquinho de orar, para nós começarmos a reunião. Já pensou? Para de orar para a gente começar a orar. Então, pare um pouco aí de orar. Porque o povo não parava, estava assim, o lugar estava tão repleto, porque a oração causa um efeito atmosférico, traz um clima de espiritualidade muito especial. Nós precisamos ser pessoas de oração. Aleluia? A igreja está em crise de oração. Hoje a maioria dos evangélicos não são pessoas de oração. Então as pessoas chegavam antes só para ficar orando, e muitas vezes depois da reunião ainda ficavam orando. Ficavam orando umas com as outras por algum problema, alguma coisa, e ficavam ali em oração. Ninguém tinha pressa de ir embora, mas ficavam orando ali ao Senhor. Além de orar ali, as pessoas se reuniam nas casas porque elas queriam orar mais. É por isso que elas começaram a subir em montes, porque elas queriam orar mais. As pessoas buscavam oportunidades para estarem juntas em oração, fosse como fosse. Isso decaiu. Na crise espiritual que a igreja evangélica está passando, decaiu muito a qualidade espiritual dos crentes, porque decaiu muito a qualidade de oração dos crentes. A oração dos crentes hoje é uma oração assim, light, diet, bem fininha, bem magrinha, não tem quase substância. Amados, isso está errado, isso não é um bom sinal, isso é um péssimo sinal. A sua vida de oração tem que receber um grande investimento da sua parte. Você precisa melhorar a sua vida de oração. A igreja está em crise, e numa dessas crises é essa. Outro motivo da crise, os crentes, até a década de 80, eles eram muito mais bíblicos. Os crentes eram conhecidos no mundo como experts em Bíblias.
em Bíblia. Eles sabiam todos os versículos chaves decorados. Quem não era crente tinha medo de conversar com um crente, porque esse crente ia convencê-lo a ser crente. Porque ele conhecia a palavra, era uma palavra atrás da outra, e dizia os versículos, e lia a Bíblia com a pessoa. Realmente, Bíblia era desodorante de crente, andava com ela embaixo do braço. Crente levava a Bíblia onde ia, se ia trabalhar, levava, se ia para a escola, levava, se ia passear, levava. Não tinha crente andando sem Bíblia na rua, em lugar nenhum. Os crentes amavam mais a Bíblia. Da década de 80 para cá, a Bíblia tem sido tirada dos crentes. Hoje já tem até crente que não suporta a Bíblia e diz que é crente. Já tem até crente que diz que odeia a Bíblia. Eu fui pregar numa chácara para alguns jovens, e depois isso foi de um domingo de manhã, e depois eu almocei com eles, e eu estava almoçando do lado do filho do pastor da igreja que me convidou. Aí eu, curiosamente, perguntei para o rapaz assim, né? Um rapaz de uns 16 anos, mais ou menos. Eu perguntei para ele assim, e aí, você lê muita Bíblia? Ele parou de comer, olhou para mim assim, assustado, e falou assim, Bíblia? Eu odeio Bíblia. Com essas palavras. Bíblia? Eu odeio Bíblia. Aí eu falei para ele, que pena para você, você pode ser até filho do pastor, mas você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Falei para ele com essas palavras. Eu não teve medo de falar para mim que eu odeio a Bíblia, e também não tive medo de falar para ele que eu tinha que falar. A palavra de Deus é para quem ama a Deus. É para os filhos de Deus. Porque tem gente que não gosta de Bíblia? É porque não são filhos de Deus. Essa é a resposta. Não são filhos de Deus. Infelizmente tem muita gente hoje que não são filhos de Deus, mas estão entremetidas no meio das igrejas, no meio das denominações. Teve até um pastor aí do Nordeste que escreveu um livro assim, crentes por adesão ou crentes por conversão. Antigamente nas igrejas evangélicas só existiam crentes por conversão. Da década de 80 para cá, nem todo que se chama crente é convertido. Tem muita gente que apenas aderiu a uma igreja evangélica e deu o seu nome lá, mas não tem uma real conversão na sua vida. É um religioso. Até a década de 80, só existia no catolicismo o que eu vou dizer agora. No catolicismo sempre existiu isso aqui que eu vou dizer agora. Católico praticante e católico não praticante. Já ouviu isso? Já ouviu? Tem gente, não, eu sou católico, mas não sou praticante. Isso sempre existiu. Católico praticante e católico não praticante. Nas igrejas protestantes, nunca existiu evangélico não praticante, só evangélico praticante. Até a década de 80, os evangélicos eram praticantes da palavra. Amavam a palavra, viviam a palavra, se esforçavam mais para ser santos. Da década de 80 para cá, isso decaiu e infelizmente hoje tem evangélicos praticantes e hoje tem evangélicos não praticantes. Eu me espantei esses dias, peguei um canal à noite na televisão de entrevista, estava entrevistando uma moça bonita, né? E falando assim, você é o quê? Qual a sua religião? Eu sou evangélica. Ah, você é evangélica? Meus pais são pastores. E eu fiquei, vamos ver essa entrevista. Sabe o que era a entrevista? A entrevista era porque ela é uma candidata a Miss Bumbum. Eu falei, misericórdia, como é que pode ser uma coisa dessas? Eu falei, não é possível, não. E aí os repórteres levaram ela para a rua para ficar abordando as pessoas e perguntar para as pessoas, olha, ela é evangélica, mas ela quer ser Miss Bumbum, o que você acha disso?
Aí a maioria das pessoas fala assim, eu acho que ela tem que fazer aquilo que o coração dela pedir. Acho que ela tem que buscar o sonho dela. Acho que até Deus quer que a gente busque o nosso sonho. É isso que as pessoas falavam. Eu contei de 7 pessoas, teve uma que falou assim, olha, eu acho que não pega bem, já que ela é evangélica, ela devia procurar o que diz o evangelho acerca disso. Uma pessoa disse isso. As outras todas apoiando, e teve até pessoas... Eu também sou evangélica, eu não vejo nenhum problema. Entenderam? Amados, a igreja evangélica está em crise. Uma crise de santidade, crise de espiritualidade. Só que, atenção, crise de santidade e crise de espiritualidade é para aqueles crentes que são crentes por conversão. Mas ela também tem uma crise de identidade. Porque nem todo mundo que está dentro das igrejas, se passando por crente, é de fato crente. E esses falsos crentes já ganharam tanto poder dentro da igreja evangélica que até chegaram, muitos deles, até a condição de pastor de igrejas. Tem pastores de igrejas não convertidos, amados. Tem pastores de igreja que são crentes por adesão, que são crentes religiosos, não são crentes por conversão. E isso é terrível. Isso é terrível. A igreja evangélica está numa crise mundial, crise de santidade, crise de espiritualidade, crise de identidade. Tem evangélico que não sabe nem por que é evangélico. Só que essa história é muito antiga. Eu vou dizer 2 datas em que elas aconteceram. Quando o povo saiu do Egito, muitos egípcios que não eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, e na Bíblia, lá em Êxodo, eles são chamados de um populacho. Eram pessoas que eram egípcias. Quando elas viram o egípcio ser destruído pelas 10 pragas, e aquele povo de Israel, aquele povo hebreu, saindo do Egito, levando todas as riquezas que eles angariaram, essas pessoas egípcias acharam mais conveniente sair no meio deles. E elas se misturaram com a caravana dos hebreus e saíram do Egito no meio deles. E atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto no meio deles. Só que quando o povo estava lá no meio da caminhada do deserto, esse populacho, essas pessoas que não eram convertidas ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, influenciaram os outros a quererem voltar para o Egito, a sentirem saudades do Egito, a sentirem saudades das cebolas e dos alhos do Egito, e houve uma confusão no deserto, e desagradaram tanto a Deus, que muitos morreram no deserto. Muitos morreram no deserto. Porque configurou exatamente a palavra que Jesus ia falar mais tarde nos evangelhos. Que quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Jesus não gosta de quem olha para trás, não. Por isso que Paulo fala em Filipenses, sabe, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu olho para frente. Eu olho para frente. O que ficou para trás, ficou para trás. Para eles, o Egito ficou para trás e Canaã estava à sua frente. Eles tinham que conquistar a terra de Canaã e não voltar ao Egito. Para nós, o céu está à nossa frente. O mundo tem que ser deixado para trás. Só que essas pessoas não convertidas, esse populacho, influencia os evangélicos para o mundo. Outra data em que aconteceu a mesma coisa, século III. O cristianismo foi muito perseguido no século I e no século II.
Século I ainda com Jesus, ainda com os apóstolos. Século II com a igreja que foi evangelizada por aqueles do século I. O século II foi o século de maiores perseguições contra a igreja de Jesus Cristo. E no século III, eles caíram em tentação e os cristãos fizeram uma aliança com o Império Romano, que era o poder vigente na época. E quando fizeram aliança com o Império Romano, o que aconteceu? Até o imperador Constantino disse que se converteu e pediu o batismo, e foi batizado. Amados, pela história que eu conheço até hoje, Constantino nunca se converteu. Ele pediu o batismo porque ele não podia fazer nada contra os cristãos e resolveu que apoiá-los era a melhor estratégia do que persegui-los. Porque quanto mais perseguia os cristãos, mais o número deles crescia. E até se falava naquela época que o sangue dos mártires é como semente para novos cristãos. Então o diabo mudou a estratégia e o imperador romano resolveu: eu vou apoiar o cristianismo, eu quero até me batizar. Quando ele fez isso, milhares de outras pessoas que nunca foram convertidas a Cristo, olha, vamos também para a igreja, vamos também ser batizados, até o imperador foi, vamos lá que o imperador está lá na igreja. E aí a igreja cristã se encheu de gente que não era convertida, e essa foi a base para o catolicismo romano, desviado completamente do evangelho de Jesus Cristo. Aí veio a Reforma Protestante. Ontem fizemos mais um ano de Reforma Protestante. Estamos perto dos 500 anos de Reforma Protestante. A Reforma Protestante vai fazer 500 anos no ano de 2017. No ano de 1517 começou a Reforma Protestante, e a primeira coisa que Martinho Lutero disse foi: somente a Escritura, somente a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, somente a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. E nós protestamos contra tudo que é antibíblico. Por isso o nome protestantes. Porque nós, em nome de Jesus e em nome da sagrada palavra de Deus, nós protestamos contra tudo o que não é bíblico. Não é bíblico, não é de Deus. Não está na Bíblia, não é de Deus. E se alguém inventar alguma coisa que não está na Bíblia e dizer que é de Deus, nós protestamos e dizemos: isso não é de Deus, porque não está na Bíblia Sagrada. Bem claro, amados? E aí começou então, no meio da Reforma Protestante para cá, o desenvolvimento de uma nova realidade que é chamada de denominacionalismo protestante. Várias denominações protestantes surgiram e continuam surgindo, e essa é uma característica da Reforma Protestante. Essa característica, ela é da Reforma Protestante. Nunca vai deixar de surgir novas igrejas, novas denominações, sempre vão surgir. Essa é uma característica que eu não vou explicar aqui hoje. Só que, por mais que as denominações tivessem diferenças denominacionais, todas as denominações, e isso até pertinho de nós, até a década de 80, todas as denominações, não importa que tipo de denominação protestante fosse, todas as denominações tinham
profundo zelo pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. Da década de 80 para cá, começaram a aparecer, olha aqui, ó, novas doutrinas, novos movimentos, chamados de nova unção, novas unções, chamados até de avivamentos, mas são pseudo-avivamentos, são falsos avivamentos. O último avivamento que nós tivemos, ele se chama avivamento pentecostal. O avivamento pentecostal foi o último avivamento. E um dia eu vou trazer uma palavra para vocês aqui só sobre avivamentos, para você entender o que é um avivamento. Não, um avivamento não é invenção de pastores, não é invenção de igrejas. É uma obra direta do trono de Deus. O último avivamento foi o avivamento pentecostal. Só vai ter um avivamento agora, sabe quando? Dentro da grande tribulação. Em cumprimento de Apocalipse capítulo 7. Se você quiser ver o novo avivamento, fique para a grande tribulação e você verá. No capítulo 7 de Apocalipse está profetizado um grande avivamento, talvez o maior avivamento cristão da história, porque um grande número de judeus, representados pelos 144 mil assinalados, selados por Deus, vão se converter dentro da grande tribulação. Judeus, muitos judeus vão se converter a Cristo Jesus dentro da grande tribulação, como a gente não vê acontecendo na história cristã durante todos esses anos. E além de muitos judeus, um povo sem conta, inumerável, de todas as demais nações da terra, inclusive o Brasil, muita gente vai se converter na grande tribulação. Aleluia? Glória a Deus. Aleluia. Quem vai ficar feliz com a vinda de Jesus? Eu não vou ficar, eu vou feliz com a... Agora, peguei vocês. E quem quiser ficar, vai ficar na grande tribulação. Aí você vai ver um avivamento. Aleluia. Aleluia. Diga assim, eu vou feliz. Quem ficar vai ver a grande tribulação e vai ver um grande avivamento aí na grande tribulação. Até lá, amados, nós estamos vivendo uma coisa que se chama, é um evento, um efeito que acontece depois de todo avivamento. Sempre, isso é histórico. Sempre que Deus manda um avivamento, depois desse período de avivamento, vem um período de resfriamento. Entenderam? A Europa inteira foi varrida por antigos avivamentos. A Europa inteira, depois da Reforma Protestante, foi varrida. Martinho Lutero era alemão. A Europa foi varrida pelo avivamento chamado Reforma Protestante. E surgiram muitas igrejas. As igrejas da Europa hoje, umas viraram museus, outras viraram cinema, outras viraram teatro, outras foram demolidas. Quase não há mais igrejas evangélicas na Europa, sabia? O avivamento atravessou o Oceano Atlântico no tempo das descobertas e a América do Norte foi conquistada ainda no sopro dos avivamentos europeus. Por isso os Estados Unidos se tornaram uma nação evangélica. Que até na sua nota de dólar está escrito In God we trust.
Em Deus nós confiamos. Nós confiamos em Deus. Foi por causa dessa confiança, foi por causa desse evangelho que os Estados Unidos prosperou. Olha a diferença dos Estados Unidos para o Brasil. Nos Estados Unidos, qualquer pessoa aprendeu a falar assim, ó, oh my God. Quando acontece alguma coisa, alguma exclamação, ela fala, oh my God. Fala, oh meu Deus. No Brasil é, Nossa Senhora. Virgem Maria. Está vendo por que o Brasil foi evangelizado? O Brasil foi catolicizado e não evangelizado. Mas o avivamento chegou também no Brasil, e nós temos no Brasil muito protestantismo. E o avivamento pentecostal pegou essa nação e chacoalhou o Brasil, teve muitas conversões legítimas no avivamento pentecostal. Mas agora nós não estamos mais em avivamento, nós estamos agora em resfriamento. Sabe por que nós estamos Sabe por que Deus permite um resfriamento depois de um avivamento? Para provar quem verdadeiramente se converteu a Ele nesse avivamento. Quem verdadeiramente se converteu ao Senhor vai permanecer firme no meio de um resfriamento. Quem não se converteu ao Senhor vai olhar para trás, vai olhar para o mundo, vai começar a sentir saudade das cebolas e dos alhos, vai achar que as coisas do mundo são mais felizes. E para dizer que não quer sair do mundo, porque antigamente o desviado era aquele que saía da igreja e voltava para o mundo, hoje o desviado é aquele que traz o mundo inteiro para dentro. Para ele não sair da igreja, traz o mundo para dentro da igreja. Aí estamos na igreja. Mas todos desviados dentro da igreja. O resfriamento faz isso. E para encerrar aqui, fazer o gancho para sábado que vem é o seguinte. Uma das crises é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Hoje os evangélicos, a maioria esmagadora dos evangélicos, dos assim chamados crentes, são ignorantes completos de Bíblia. O conhecimento que eles têm de Bíblia, o nível de conhecimento que eles têm de Bíblia é vergonhoso. Passaram a entender muito de música, passaram a entender muito de instrumentos, passaram a inventar um monte de sacrifícios, inventaram um monte de campanhas, basta você fazer uma campanha de vitória, e inventaram um monte de coisas fora da Bíblia, e foram acatadas pelas igrejas evangélicas, porque isso dava número de pessoas, mas essas pessoas não têm Bíblia. Mas a crise não é só a falta de conhecimento da Bíblia, é também uma crise de correta interpretação da Bíblia. Como o conhecimento da Bíblia é pequeno, então cada um interpreta do jeito que lhe der na telha, cada um interpreta do jeito que quiser. E existem muitas interpretações erradas. Por isso, começando hoje a interpretação, amados, o nosso zelo, o zelo que o Espírito de Deus coloca em nós, é que nós temos que aprender a correta interpretação da Escritura. As igrejas protestantes estão numa crise. E o resultado dessa crise é Bíblia quase nada de Bíblia, mas o que tem de Bíblia ainda é mal interpretado. E más interpretações
geram doutrinas erradas. E essas doutrinas erradas são chamadas de heresias. Elas não edificam a igreja de Jesus Cristo, elas destroem a igreja de Jesus Cristo. E tem tantas igrejas hereges e tantos costumes hereges dentro das igrejas hoje em dia, que não dá nem para citar, se a gente ficar aqui um ano inteiro citando eles. Não dá nem para citar. Por exemplo, coloque aí o seu copo com água, que aí vamos abençoar e você vai tomar a água abençoada. Isso é heresia. Isso é antibíblico. E sabe de onde é a origem disso? Nem católica é. O catolicismo já pegou de outro lugar. O catolicismo faz isso, o catolicismo faz isso com a água benta, mas já pegou de outro lugar. A origem disso é o espiritismo. Isso é feito no hinduísmo. No espiritismo aí, em muitos lugares no Brasil, é chamado de água fluida, que é a água abençoada pelos espíritos e você bebe dessa água para ficar curado. Só um exemplo de heresia. São milhares de heresias. São milhares. São milhares de heresias. Inventadas pela cabeça de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E aquilo que elas conhecem da palavra de Deus, elas interpretam de maneira errada. E isso está causando um efeito extremamente devastador dentro de todo o denominacionalismo evangélico no mundo inteiro. Formando crentes que se dizem crentes, mas que não têm nada de palavra de Deus e que rejeitam a palavra, rejeitam a verdade. E muitas vezes porque estão conseguindo milagres através dessas coisas. E Martinho Lutero disse uma frase assim, antes dele morrer, ele falou assim, eu sei que tempos difíceis vêm por aí, mas presta atenção numa coisa. Se surgir alguém pregando um evangelho diferente da palavra, que desvia vocês da palavra de Deus, não sigam essas pessoas, mesmo que elas operem muitos milagres. Ouviu? E Jesus termina o sermão da montanha em Mateus 7, dizendo assim, que muita gente vai chegar para ele no dia do juízo e dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer para eles assim, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Todo mundo que rejeita o conhecimento de Deus, muitas vezes rejeita em nome de milagres. E milagre tem em todo lugar. Pensa que não tem milagre na Trindade? Pensa que não tem milagre na Aparecida? Pensa que não tem milagre na Abadiânia? Esses lugares são famosos porque tem milagres acontecendo. Mas não tem salvação. Muita gente vai correr atrás de milagres e o maior milagre não vai receber, que é a salvação da sua vida. Por isso Pedro disse em Pentecostes, Atos 2, salvai-vos do meio desta geração perversa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então o que nós fizemos hoje? Nós apenas introduzimos
esse terceiro passo, a interpretação. Sábado que vem vamos entrar em coisas bem definidas aí, necessárias dentro dessa interpretação em nome de Jesus.